Sonhos de jovem trazia consigo Antônio José Landi. 40 anos, arquiteto, nascido e formado em Bolonha, aluno de Fernando Galli de Bibbiena. Em Lisboa, incorporou-se como engenheiro militar à aventura do Novo Mundo. Um artista navega com seus companheiros, cartógrafos, astrônomos, pintores. Vem levantar os limites do norte brasileiro. Encontrar seus limites. Integrar-se a uma natureza ainda selvagem. Transformar. Civilizar. Acrescentar à organicidade dos trópicos os riscos da razão. Linha severa da longínqua costa. Quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta. Em árvores, onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar, aves, flores, onde era só de longe a abstrata linha. Buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Em Barcelos, missão carmelita às margens do Rio Negro, onde veio para traçar limites, risca seu primeiro sonho. Uma capela à sua padroeira Santana. Sonho ampliado mais tarde em Belém do Grão-Pará, onde chegaria logo depois. Pobre em arquitetura, Belém recebe em 1753 o artista que lhe vai modelar a alma, seu espaço próprio. O que havia então de bem construído era os conventos de Santo Antônio e São José e o monumento jesuíta, igreja e colégio de Santo Alexandre. Junto à igreja e colégio de Santo Alexandre, no Largo da Sé, Landi iniciou sua atividade transformadora. Chegou a tempo de imprimir na fachada superior da igreja o estilo neoclássico que trouxe da Europa, um século antes da missão francesa chegar ao Rio de Janeiro. Encontrou a catedral já construída até a altura da cornija maior. Acrescentou as torres, o frontão com seu perfil ondulante, casando o barroco existente na época ao neoclássico. Compromisso de estilo que vai aprimorar no decorrer de sua obra.
O interior da igreja, sua imensa nave em cruz latina, marcou de generosidade o espaço de Belém. As missas, os casamentos, o batismo de Lande como brasileiro. No final do século passado, revestiram seus altares de mármore e alabastro. A nave tornou-se mais italiana, sem perder, contudo, a simplicidade de seu risco original. Nos 10 altares laterais, as pinturas de Alexandrino de Carvalho foram então substituídas pelas de Domenico de Angelis. Entre 1766 e 1777, constroem os religiosos carmelitas nova igreja de abóbada, arquitetada por Antônio José Lande, para a fachada da qual mandaram vir de Portugal cantaria e lancil. Vinha de longe a reforma do mosteiro e igreja dos carmelitas. A chegada de Lande trouxe a unidade procurada. Do mosteiro e colégio, registrado por Alexandre Rodrigues Ferreira, hoje só existem as paredes reformadas. Mas na igreja, o diálogo entre Lande e a mão de obra local desenhou para sempre no perfil ondulante do frontão, na forma do painel que o contém, e no desenho das janelas das torres, o exato instante desta irmandade. No átrio, as elegantes abóbadas antecipam as da Igreja das Mercês. Abóbadas que Lande introduziu no interior, nos transeptos, largos à moda italiana, que repousam sobre colunas de ordem composta, duplicadas no cruzeiro, criando uma solução única na arquitetura colonial brasileira. As paredes da nave, revestidas de talha dourada, traço original de Lande, convivem com o altar de prata e os retábulos da capela do altar-mor anteriores à sua chegada. A talha do altar-mor, da mesma época da de Santo Alexandre, exuberante de formas e cores, pode, por contemporaneidade, ser atribuída à mão de obra indígena. O paraíso tropical, ensinado pela Europa e entalhado no Brasil. Ao lado da epístola, a Capela da Ordem Terceira do Carmo é a sua primeira obra inteiramente original, com seus retábulos neoclássicos emoldurando uma preciosa coleção de santos portugueses. O altar-mor, com seu esplendor encimando o retábulo neoclássico com suas finas aplicações barrocas, é o momento mais inspirado de Lande, arquiteto entalhador. Na capela de São João Batista, os sinos da infância redobram. Rima graciosa de curvas que vão se tornando retas. O gosto do branco, do muro forte, furado. A janela do Senhor. De sua obra-prima menor, em espaço, o arquivo de Alexandre Rodrigues Ferreira mostra a perfeição encontrada. Hoje, do interior, a cúpula octogonal e suas lunetas são o que nos resta do que Lande planejou. Na antiga travessa do Passinho, a pequena capela do Senhor do Bom Jesus dos Passos, originalmente ligada ao casarão da família Pombo, é atribuída a Lande pelo que nela há de neoclássico, de barroco depurado, de íntimo com outras obras suas. Para quem planeja, o espaço menor e o maior têm a mesma importância. Se em Senhor dos Passos, Lande se encontra com Deus no seu menor espaço, é com os homens e o poder civil que ele se encontra nesse palácio, sua obra maior.
A fachada principal, 2 andares e sótão central, reproduz com altivez de mando as residências lusitanas. Versão portuguesa de temas neopaladianos, o bicentenário Palácio da Administração Colonial do Pará é o maior dos nossos palácios governamentais. Maior que o do Rio de Janeiro, maior que o de Minas Gerais, maior que o da Bahia. A fachada posterior que abria para um jardim interno é a parte mais italiana do prédio, onde Landi pousou suas arcadas venezianas, leves, viradas para fora e para dentro, como se de lá e cá recebessem o mar. O lado de dentro tem sua fachada mais requintada, menos necessitada de impor-se. É íntima, apesar de palaciana. O prédio passou por muitas reformas, algumas deformando seu traço. Outras devolvendo em parte o aspecto original, como a do governador Fernando Guilhom, que lhe devolveu a capela interna de delicado estilo rococó francês, traço de união entre o poder e a religião. Os luxuosos salões guardam ainda hoje a decoração à francesa do governo Montenegro. Os pisos, revestidos com madeiras nobres da terra, têm uma elegância francesa, versalhesca. Como seriam em seu estado original estas salas? Certamente, mais próximas deste momento puro de Parreiras, ao redescobrir o Amazonas com seu luminoso pincel. A fidelidade dos mercedários à sua igreja preservou quase que intacto o plano original de Landi. O piso da época nos conduz à nave que guarda a pureza das cores. O branco, emoldurado pelo jogo sutil da madeira azul, trabalhada pela simplicidade do neoclássico se amoldando ao barroco. As arcadas do coro, irmãs das do átrio da igreja de Nossa Senhora do Carmo, bem a italiana, nos conduzem sob suas abóbodas ao exterior por portas castiçamente portuguesas. A fachada em perfil convexo. Frontão apoiado em 2 pares de pilastras dóricas, o pedimento ondulante, o traçado geral das torres, estilo inconfundível de Landi.
como se ele assinasse seus desenhos originais, desaparecidos dos arquivos de Portugal e do Brasil. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é o projeto de Lande operário. O muito que ensinou, o muito que recebeu, simplificou-se neste mutirão dos escravos negros que carregavam tijolos e tábuas, cantando em coro depois do dia de trabalho. Lande acompanhou a construção da igreja até o arcabouço em 1790. Seu momento mais austero e puro. Altar-mor, retábulos, portas, como se toda a igreja rimasse em quase retas. Rua Lande, Igreja do Rosário, sua igreja de operário. O que Lande pensou e disse aos outros e para si, virou linguagem de pedra, matriz. Igreja de Santana, sonhada desde sua chegada, desde os planos da Capela de Barcelos. Trabalho pago em parte do seu próprio bolso, como se enfim pudesse conversar numa piazza italiana construída em Belém com aqueles que trouxe na alma em admiração: Palladio, Borromini, Brunelleschi. O grandioso arco central e a curva da abóbada começam a envolver as colunas dóricas que a sustentam. Tendência à horizontalidade, desfigurada pela reforma que em 1859 fez com que se acrescentassem as duas torres, necessárias então à igreja matriz. Os ressaltos das colunas, dos pedimentos, de cada detalhe, mostram, ampliados pelo cinema, a riqueza do grafismo, as retas convivendo com as curvas. No interior, a grande circunferência da abóboda, por onde sabiamente se redistribuem as luzes cruas de Belém. A cruz grega da planta original ampara a decoração, que se ressente das pinturas acrescentadas ao longo dos anos. Mas a leitura do projeto ainda se faz inteira nas pilastras dóricas, nas colunas embutidas frente à capela-mor e, sobretudo, nos altares e nas portadas paladianas, onde o barroco desatavia-se na simplicidade da reta.
Lande tropicalizou-se. E de repente, a vida para. Restou o que foi feito. Se é em Santana que seu corpo repousa, é por entre as ruínas de Murutucu que sua alma passeia. Ruínas misteriosas, obra inacabada, engenho atormentado pela revolta dos cabanos, ruínas de sonho incompleto ou plenamente vivido e construído. Hirtamente silente nos espaços, uma floresta de escarnados braços, inutilmente erguidos para o céu. A alma é divina e a obra imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer-se é só com Deus.